O crime compensa? Nesse vídeo eu vou falar da questão que é uma das mais importantes da República do Platão. Como assim o crime compensa? Bom, todo mundo sabe que se você for pego pelo crime, ele em geral não compensa. Mas quando você não é pego pelo crime, em geral as pessoas tendem a achar que ele compensa, e por isso você precisa instaurar punições severas contra ele. A República do Platão tenta investigar justamente, principalmente nos primeiros livros, se vale a pena fazer o mal quando você não é pego. Por isso ela cria aqui uma ferramenta teórica. Ela imagina uma situação em que você tem um anel que permite que você gire ele para ficar invisível e desgire para não ficar invisível. Então você pode girar para ficar invisível, fazer o que você quiser, culpar quem, cometer crimes e culpar os outros por eles, e, sabe, tomar o reino para si, ficar com a esposa do rei. Você faz tudo isso. Valeu a pena? E sem ser pego. Compensa? Por que não fazer isso? Essa é uma questão também, uma das mais importantes da vida em sociedade. Que a forma como a gente faz as crianças aprenderem a não fazer o mal foca na punição. E o ponto dele é que isso ensina eles que assim, vale a pena cometer quando você não é pego. Essa é a mensagem que todo mundo recebe crescendo. Mas e se você conseguisse enganar até os deuses? Porque essa é uma questão com a qual os cristãos não precisam se defrontar. Eles precisam. Deus pagão, aliás, é uma coisa que o Platão critica muito. Ele trai, ele comete erros, ele é imperfeito. Então, ele imagina a seguinte situação. Vamos tentar isolar mesmo se as pessoas, se só vale a pena ser justo para ter reputação de justo. Quer dizer, o importante é a aparência ou a essência da justiça. O crime aqui num sentido bem específico. Vamos pensar crime de verdade. Então, crime que é crime há milênios e milênios. Matar um outro cara, sem legítima defesa. Isso sempre é crime. Isso é o crime. E na Grécia Antiga você tem a ideia de que quando mata alguém e não tem... o cara não é punido, não tem restituição da ordem, a cidade está poluída. As plantas não vão mais crescer direito, as mulheres não vão dar filhos. Você tá amaldiçoado ali, se o culpado não é encontrado e exilado da cidade. Essa é uma das coisas que acontece na história do Édipo, inclusive. Ele descobre o ato terrível que ele fez de tirar a vida do próprio pai, sem saber que ele era o próprio pai, porque ele tá procurando as causas da poluição na cidade. E daí ele descobre que é porque mataram o Laios e ninguém sabe quem foi. Aí ele descobre eventualmente que ele matou o Laios, então ele se exila. Por isso, porque senão a cidade não é curada. Quer dizer, a questão do crime não respondido é tão séria que ela tá nos mitos como destruidora de cidades. Quer dizer, se a cidade não se rebelar por causa do crime não respondido, os deuses vão lá garantir que a coisa tem que ser resolvida na marra. E eles vão parar na discussão das repúblicas imaginárias pelo seguinte. O Sócrates fala: o que a gente quer saber aqui é se vale a pena ser justo por si mesmo, independentemente de todas as coisas externas. Então, tem componentes da psicologia aí nessa discussão. Mas ele tá pensando assim, os efeitos de ser injusto em você são ruins, os efeitos de ser justo em você são bons. Então, independentemente de se você vai ter uma boa reputação ou não, é isso que vale a pena. E aí uma das coisas que ele pensa é, vamos isolar os dois casos, para tentar ver isso com mais clareza. Imagina o cara que sempre faz o que é justo e sempre é tomado por injusto. Mas não só pelos homens, ele vai pro inferno esse cara, porque ele engana até os deuses, porque os deuses pagãos não prestam. Então você comete o bem a vida inteira, é julgado pelos homens como injusto, vai pro inferno. Vale a pena? Valeu a pena? Ainda assim? Quer dizer, alguma coisa interna tem que ser muito importante pra valer a pena ser justo. E o outro caso, pra não valer a pena ser injusto, quer dizer, imagina você só fazer o mal, tira todas as vantagens que você quer, e todo mundo acha que você é o cara mais justo de todos. E ainda por cima, você vai pro céu. Esse é o caso que eles tentam discutir. E a importância desse caso que faz com que eles enveredem a discussão para a criação das cidades imaginárias. A dificuldade de entender isso, de pensar essa questão. Você tem que ensinar que o importante é a essência da justiça, para o cara ser justo sempre, sem ninguém estar olhando para ele. Mas eles estão discutindo, vale a pena mesmo? E aí o negócio está muito difícil, ele fala, vamos então criar repúblicas imaginárias. Porque ele pensa o seguinte, a nossa alma, que inclui psicologia e todas essas coisas que a gente entende na mente, é como se ela tivesse partes. Se você quiser muito comer um bolo de chocolate, tem uma parte de você que pode dizer não come isso, você não quer na verdade comer isso. Então tem uma parte de você que puxa por um lado, outra parte por outro. E às vezes uma ganha, às vezes outra ganha. Então são duas partes independentes mesmo. Às vezes você vai cair em tentação, a parte que quer comer o bolo vai ganhar, às vezes a parte que tá mandando você não comer o bolo vai ganhar. E aí ele pensa assim, os efeitos nefastos da injustiça e benéficos da justiça têm a ver com a interação entre essas partes. O injusto é o intemperante, o injusto é o que não aguenta e come o bolo. O injusto é o que cai em tentação e continua cometendo aquilo que ele deveria não cometer, se a parte certa dele tivesse dominando a parte errada. Mas não é simplesmente errada, né? A parte dos apetites tem o seu lugar. Então,
Por isso ele está dizendo que a justiça ela tem a ver com a interação entre as partes da alma. Só que é muito difícil ver isso, então vamos criar cidades. A gente pensa na cidade como um modelo para isso. As partes da cidade, sabe, o governante da cidade, os trabalhadores da cidade, os pescadores, os mercadores, os soldados. Cada parte da cidade é como se fosse uma parte da alma. E aí, para entender os efeitos internos da justiça, você pensa assim, a cidade justa vai ter uma interação de um jeito, a cidade injusta vai ter uma interação de outro jeito. E daí a gente vai conseguir ver se a justiça vale a pena internamente. Se a cidade justa ela é melhor de algum jeito que a cidade injusta. E você tem no começo da República, um dos caras mais famosos ali é o Trasímaco. Ele defende que a justiça é o cara que manda, fala o que é bom pra ele e os mais fracos obedecem. Então essa é uma discussão que eles acabam tendo mais ou menos também com o Trasímaco, de quem é o forte, quem é o viril, é o justo, é o rei justo, ou é o cara que comete todas as pilantragens e sai impune, sabe? O justo é um gado idiota, ou o justo é um Salomão viril, sabe? A justiça é uma virtude ou ela é um defeito do fraco? Mas então assim, só pra deixar claro, eu não sou nenhum especialista nessa história. Tudo que eu tô fazendo aqui é tentar trazer essas questões usando a República como reflexão. Sou bacharel em filosofia só, mestre em sociologia, tenho nenhum lugar de fala especial com isso. Mas eu dou aula de introdução à filosofia toda semana pros meus doadores. Se você quiser fazer parte, é só doar no Apoia-se ou virar sub no Twitch. Eu não quero que você venha sob a condição de, esse cara é top. Não, sou um mero plebeu. Venha comigo ser um plebeu se você acha que vai ser legal.